Olá pessoal, estou aqui com Leandro Carnal, essa grande personalidade, estudioso, professor e historiador, enfim, são tantas características e é um prazer, Leandro, poder estar conversando com você, estar recebendo a gente da TCM, e eu gostaria primeiramente de dar boas-vindas a Mossoró, você que participou de uma palestra na nossa cidade. E já para começar esse bate-papo, Leandro, muitas pessoas dizem assim, religião, futebol, muitos temas não se discutem, mas você aborda vários temas com muita maestria, com muita delicadeza e sensibilidade. Como é que você avalia esses temas na atualidade, principalmente onde existe um discurso de ódio, uma intolerância bem maior, quando a gente saiu de uma pandemia e tinha a esperança de dias melhores e de posicionamentos, ações melhores da humanidade? Na verdade, a gente discute qualquer coisa. Em filosofia ou em história, nós discutimos qualquer coisa. Quando você diz que há maior intolerância, polarização, nós já estamos discutindo. Ou seja, religião, futebol e qualquer outro campo, elas precisam estar no campo do diálogo. Se não estão no campo do diálogo, eu vou ter que discutir. Inclusive, a liberdade de expressão na nossa Constituição, ela tem limites. Eu não posso, por exemplo, ser anônimo. A Constituição veda o anonimato. Eu não posso defender o crime. Então, se alguém em qualquer campo defende ou racismo ou violência contra a mulher, eu não apenas discuto, mas denuncio esse tipo de prática criminosa. Agora, é muito bom discutir com respeito e diálogo e sem julgamento qualquer expressão ou religiosa ou de crença das pessoas. Porque quando eu converso com uma pessoa sobre uma crença diferente, eu mostro que nós acreditamos que eu e ela pertencemos à humanidade, e a maneira como ela cultua a Deus, a maneira como ela entende a sua salvação é absolutamente um direito desta pessoa, não envolvendo crime, não envolvendo infração da ética. Tudo pode ser discutido, debatido e inclusive é muito bom fazê-lo. Gente, tudo pode ser discutido, mas existe também um egoísmo muito grande na humanidade, uma vaidade muito grande. E eu gostaria de saber essa corrida das pessoas pela aprovação. Muita gente posta, muita gente quer apenas ouvir o que espera, o positivo. É basicamente isso, Leandro. É um mundo vaidoso, é um mundo que as pessoas esperam bastante essa aprovação, o mundo das redes sociais. Para fazer a gente pensar, eu acho muito importante, porque esse é um dos nossos grandes objetivos. Eu posso imaginar que a busca pelas redes, pela exposição nas redes, seja o apogeu de uma vaidade muito grande, primeiro pecado capital, que eu tratei inclusive na palestra aqui em Mossoró. Mas eu posso pensar também, isso é muito importante, que se eu preciso aprovar minha vida diante do grupo que me conhece ou não me conhece, é porque nunca estivemos tão fracos a respeito da convicção sobre si. Talvez eu possa inverter do ponto de vista psicanalítico e supor que se eu preciso mostrar imagens da minha festa, da minha refeição, da minha família ou da minha roupa, é que eu não tenho nenhuma convicção que elas são boas em si. E eu preciso do seu like, eu preciso da sua curtida. Eu não sei se nós somos a era mais vaidosa ou a era mais insegura, mas como o desejo, diz Schopenhauer, ele é incessante e a busca da felicidade baseada no desejo é sempre um fracasso, eu vou sempre querer uma nova publicação, um novo passo. Marco Aurélio, que eu usei na palestra aqui, ele diz que eu tenho que saber, o filósofo estoico imperador romano, se eu quero seguir a opinião dos outros ou a minha. O problema é que eu me visto como eu quero. Aí as pessoas criticam a minha roupa e eu fico deprimido. Ele diz, siga um ou outro. Ou se você quer se vestir, se vista. Ou se você quer seguir os outros, siga. Mas a gente quer seguir a nós mesmos e queremos a aprovação dos outros. Isso implica naturalmente muita insegurança das pessoas. Um tema que gosto bastante de ouvir, que se aborda em relação ao medo. Hoje a gente vê as pessoas com medo até mesmo de se relacionar. Como enfrentar o medo? É possível o medo ser um aliado do ser humano? O medo nos faz sobreviver, não? Você sabe que existe uma doença genética muito rara que algumas crianças não sentem dor.
E não sentindo dor, elas não sabem, por exemplo, se elas quebraram um osso, elas não sabem se estão com apendicite. E essas crianças que têm essa síndrome raríssima de total incapacidade de sentir dor, elas morrem muito cedo, porque a dor é um recado que vai estimular o medo e vai fazer o seguinte: por ter enfiado o dedo na tomada na infância, até hoje eu tenho medo de tomadas. O medo é um mecanismo evolutivo. Agora, quando o medo paralisa, quando o medo impede de eu agir, ele se torna uma doença, uma patologia que eu tenho que tratar. Como recurso político e como recurso geral, social, o medo é o melhor instrumento de controle. Porque se você estiver apavorado, eu vou aceitar qualquer coisa sobre mim de autoridade para não ser assaltado, para não ser destruído, para não ser agredido. O medo faz eu abrir mão da liberdade, porque o instinto da vida é superior ao instinto da liberdade. Então o medo é um grande instrumento de controle e muitos governos, muitos partidos, muitos políticos e muita gente descobriu que o medo é ótimo. O exemplo disso no século XX é o nazismo. Ou é o avanço bolchevique, ou os judeus vão dominar o mundo. E aí eu aceito qualquer barbaridade em nome de um medo fantasioso ou real que me apresenta. A educação a gente tem como uma grande ferramenta, pelo menos deveria ser, mas o que a gente observa muitas vezes dentro das escolas é a falta de respeito com o educador, com o professor. A sociedade está refletindo mais dentro da escola do que a escola deveria refletir na sociedade e tornar esse ambiente um pouco mais prazeroso? Não é exatamente apenas a educação que perdeu a noção de hierarquia ou de dignidade humana. A mesma criança que enfrenta o professor com agressividade também enfrenta os pais, também enfrenta os mais velhos na rua, também enfrenta o pastor, o padre na rua. É a mesma criança que tem dificuldade com o limite. A escola faz parte da sociedade, então ela é quase que um espelho de tudo o que acontece. Saber distinguir entre autoridade, um princípio organizador do bem comum. Por que o guarda de trânsito em Mossoró tem autoridade? Porque ele zela pelo bem-estar do trânsito em Mossoró. E por que um professor tem autoridade? Porque ele serve aos alunos e serve ao aprendizado. E autoritarismo é quando a autoridade acha que ele é o objetivo do sistema. Então, o trânsito existe para que eu, guarda, seja feliz, a escola existe para que eu, professor, seja feliz. Aí, este autoritarismo gera a pior expressão da nossa cultura, que é, você sabe com quem está falando. Essa ideia tem que ser muito clara. Educar é impor limites. Os limites não precisam ser violentos, não precisam ser físicos, mas educar é impor limites. Garantir que uma criança seja educada é fazê-la perceber que ela não pode tudo, que ela faz parte de um sistema e que ela tem limites. Quem mima uma criança, eu já disse várias vezes em público, encontra o caminho eficaz de produzir um imbecil. Uma criança mimada é um imbecil que não pode se adaptar à vida. Para eu existir em um emprego, em uma sociedade, para eu dirigir, para eu trabalhar, eu preciso de limites e consciência do grupo. Isso é estimulado pelos pais em casa, pelas autoridades, pelos professores. Está difícil educar porque as pessoas acham que qualquer limite é repressão. E a geração anterior, ou as anteriores, acreditavam no contrário, que só o limite muito duro daria ordem social. Temos que achar um equilíbrio entre a autoridade necessária e autoritarismo indesejável. Esse equilíbrio, Leandro, passa pela questão de uma sociedade mais conectada e menos presencial, onde essa sociedade mais conectada muitas vezes evita a frustração, né? Você fica numa bolha. Já dá para ter um parâmetro do efeito, do impacto que isso terá daqui a uns anos, aqui para frente. Nós já vivemos com a geração Z, por exemplo, as seguintes, nós já vivemos a experiência de que o poder dado pelas redes e pelas telas, ele é muito submetido à minha vontade, ao meu narciso. Eu não gosto de você, eu lhe bloqueio. E disso não decorre nenhuma negociação, não decorre nenhum risco ao meu narciso. Disso decorre apenas que eu lhe bloqueio. A conversa não está agradável, eu interrompo. A tela não me agrada, eu a passo. Não existe mais negociação. E essa é uma nova realidade. Ela às vezes pode ser levada ao extremo de pessoas que se relacionam melhor com as telas,
do que se relacionam ao vivo. Nós temos dificuldade com os muito jovens, pegando assim alguém de 15 anos, com a leitura de microexpressões faciais, ou seja, aquela subida de lábio, ou aquele arquear de sobrancelhas que a gente interpreta, pessoas da minha idade, a pessoa não está gostando, está feliz, porque o vídeo registra menos isto. Então nós temos que lutar muito para o contato real das pessoas. Vamos dar um exemplo em educação, o tema que você trouxe. A Suécia e a Finlândia, países de excelência educacional, foram pioneiros em livros digitais, em tablets e computadores para as crianças. A partir deste ano, a Suécia está abolindo tudo isso no ensino fundamental. Estão voltando ao livro físico, porque entenderam que as crianças aprendem mais tendo contato físico com o papel do que aprendiam apenas com a tela. Então, a Suécia, que é excelente em educação, está retrocedendo. Nós temos que aprender, é uma novidade. Toda novidade causa reação. Algumas reações são bobas. Quando surgiu a caneta esferográfica, disseram que ela ia acabar com a beleza da letra que a tinteiro obrigava. Os bancos não aceitavam cheques com caneta esferográfica, apenas com caneta tinteiro. E hoje eu tenho que explicar o que é caneta tinteiro, o que é caneta esferográfica e até o que é cheque, porque um jovem não teve contato com nenhuma das três coisas. Leandro, muito obrigado pela atenção. Sei que o tempo é muito corrido, mas a gente agradece de coração a sua atenção, a sua disponibilidade com a gente da TCM. Desejar coisas maravilhosas, né? A gente que recebe tantas coisas maravilhosas vindo do seu conhecimento, e dizer que sempre que vier a Mossoró, a TCM estará de portas abertas para te receber. É um grande prazer, fui muito bem acolhido aqui em Terras Potiguares e será um prazer retornar a Mossoró. Muito obrigado.